primeira questão tem a ver com o acordo entre Portugal e a China, com a possível venda da dívida portuguesa à China. Vários leitores nos perguntavam o que é que achava sobre isso, se é positivo este acordo para Portugal. Ora, vamos ver, ainda ninguém sabe exatamente os contornos do acordo. E tanto pode ser a China a comprar nos mercados, e se comprar, é como qualquer credor, pode comprar. Lembremos que a China tem 40% da dívida externa norte-americana. Não só dívida pública, como dívida privada. 40% daquilo que a América deve no mundo está na mão de chineses, e chineses ligados ao Estado. Porque, como é evidente, a iniciativa privada na China está muito ligada ao Estado. Este é um acordo puramente financeiro ou também há contornos políticos? Eu acho que todos os acordos financeiros têm contornos políticos, mas não sabemos se é comprar no mercado, se é comprar à margem do mercado. Veremos como é. Em qualquer caso, na situação vivida por Portugal, espero que o governo português tenha presente os interesses de Portugal, mas eu não vejo à partida como negativo que haja entidades externas que, desde que as condições não sejam totalmente inaceitáveis, que estejam a comprar a dívida pública de uma forma mais ou menos estável, como se passa com a dívida de outros países, como se passou com a Grécia, como se está a passar com outros países. Em relação ao FMI, de que falou, tivemos um leitor que pergunta concretamente se Portugal não perderia a soberania com a intervenção do FMI, se não passaria a ser gerido pela União Europeia sem intervenção de Portugal. Ora, vamos ver, eu tive a ocasião de dizer que quem vai decidir tudo é o Parlamento português, é o Governo português, tem de passar, se houver leis, pelo Presidente da República. Essa ideia de que o FMI desembarca com uns aviões e vem não sei quantos políticos governar Portugal é uma ideia um bocado mirabolante. O FMI, o que faz, como o Fundo Europeu, é dizer, sim senhor, nós financiamos a este preço, que é um preço muito melhor do que o do mercado, por um prazo mais longo. Agora vocês devem fazer estas coisas. Mas com condições. E estas coisas, que são, as condições são postas, de facto, são condições que muitas vezes os criadores na nossa vida também nos põem. Se isto significa ou não uma limitação do espaço de manobra dos políticos portugueses, é evidente que significa. Mas o importante é dizer o seguinte, por um lado, que chegámos onde chegámos, por vários erros de percurso, sobretudo acumulados nos últimos tempos, por causa da crise internacional, e a alternativa pode ser uma alternativa pior. Quer dizer, eu ainda espero que o Governo tenha espaço de manobra e tenha autoridade, embora já comece a duvidar, para evitar que o Fundo Monetário Internacional tenha de ser chamado e que o Fundo Europeu tenha de ser chamado. Ainda espero, ainda desejo. Acho que era o melhor. E ainda acha que é possível? Acho que é possível. Se não for possível isso, a vinda do Fundo Europeu e a vinda do Fundo Monetário Internacional é menos mau, embora não seja bom, é menos mau do que uma situação de insolvência com problemas gravíssimos de paragem da economia, porque aí é um corte maciço do crédito, e quando houver um corte maciço, se houvesse, não vai haver um corte maciço de crédito, isso teria consequências para a economia verdadeiramente dramáticas. Outra observação que quero fazer é a seguinte, é que quando nós entramos para o euro, que é a moeda única europeia, aceitámos certas regras de jogo. E sucessivamente, governos e eleitorados que votaram nos governos, quer à esquerda, quer à direita, elegendo vários políticos que todos concordavam com isso, esses governos e esses parlamentos foram reforçando a nossa integração na Europa. E, a meu ver, bem, essa integração também tem condições. Portanto, de alguma maneira, nós, já ao entrarmos no euro, partilhamos um pouco da nossa soberania. Já lá estão nos tratados, que são muito antigos, já têm quase 20 anos, e lá estão as sanções, se houver buracos no orçamento, se houver desregramento da dívida pública, se houver perda de controle dos juros, já lá está. Está para Portugal como está para outros países. E, portanto, nesse sentido, aquilo que estamos a falar agora é mais intenso, em termos de condicionamento, por causa da crise em que estamos, mas, de alguma maneira, ao partilharmos uma moeda única, nós partilhamos as consequências dessa moeda. Quando havia o escudo, os vários distritos, as regiões autónomas, não podiam ter finanças completamente descoladas e não condicionadas pelo escudo, por essa moeda única. É o que se passa um pouco agora também a nível da Europa.
E só mais uma última questão em relação a um anúncio que foi feito ontem por Alberto João Jardim da recandidatura ao Governo Regional da Madeira, que pedia-lhe um comentário sobre isso. Já toda a gente sabia que era assim. Ao contrário dos Açores, em que não é possível, porque há limite de mandatos, não é possível uma recandidatura, na Madeira é possível. E Alberto João Jardim já tinha dado a entender, quando houve a tragédia há cerca de um ano, que queria levar por diante a reconstrução da Ilha da Madeira e, nomeadamente, do Funchal. E como isso não era possível no espaço de um ano, era muito previsível que em 2011 ele se recandidatasse. Eu penso que é a confirmação de uma coisa já esperada. E depois penso outra coisa, com o seu estilo, que eu muitas vezes tenho criticado ultimamente, critiquei 2 vezes e de forma muito contundente Alberto João Jardim, e muitas vezes não concordo com as posições dele, mas tenho de reconhecer que ele não tem alternativa na Madeira, nem no partido PSD, nem na oposição, não há ninguém, nem de longe nem de perto, que tenha as condições que ele tem, quer em termos de popularidade, quer em termos de conhecimento dos dossiês, quer em termos de correspondência com o sentir do eleitorado madeirense. Muitas vezes o eleitorado continental não compreende isso, porque, provavelmente, muito desse eleitorado não votaria Jardim. Mas ele é candidato na Madeira, não é candidato a nível nacional, não é candidato em algumas áreas do continente.